Fala aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante no atado de moscas, que são as fibras sintéticas. Para a gente começar a falar nas fibras sintéticas, nós temos que voltar lá para os anos 80, 90, quando elas surgiram em forma de dubbings, picadinhas para agregar nas linhas para fazer corpos de moscas secas e corpo de ninfas. Na mesma época, apareceram os antrons, antron yarn, que eram lãzinhas, materiais feitos como uma lã sintética para enrolar no corpo de ninfas, para fazer asas de moscas secas, né? Aí surgiram as primeiras disposições dessa forma. Para quê? Para serem feitas pequenas asas de moscas de parachute para melhor visualização. Logo após isso, ou mais ou menos na mesma época, apareceu uma fibra dura, que não dava volume, difícil de usar, rígida, como se fosse um fino fio de nylon, né? Super Hair foi a primeira fibra que apareceu no mercado para atar pequenos sand eels, que eram pequenas streamers. Então, o que aconteceu? Num mundo que antes atava somente fibras naturais, surgiu o sintético. Com que intuito? Obviamente, preservação foi um deles, quantidade de material foi outro deles, mas eu costumo enumerar que a fibra sintética ela tem maior durabilidade, maior resistência por consequência, ela tem melhor transparência de visão, ok? E ela tem mais brilho. Esses são os 3 fatores que eu enumero sobre as fibras sintéticas. Sou um estudioso e sou um apaixonado pelas fibras sintéticas, né? Por quê? Porque elas vieram facilitar a nossa vida, né? Eu sempre comento com as pessoas que vão, por exemplo, pescar comigo na Amazônia, que em uma semana de pesca com moscas naturais, tu precisas 60, 70, 100 moscas. Com sintéticas, com 30, 40 moscas, tu faz a mesma semana de pesca. Por quê? Porque elas duram muito mais. As fibras sintéticas, elas vieram também facilitar o arremesso, porque muitas vezes fibras naturais tomavam muito volume de água e se tornavam difíceis de arremesso. Fibra sintética veio facilitar. Antes que a gente fale de nomes de fibras, vamos reconhecer um pouquinho o que é importante numa fibra. O que diferenciam as fibras? As fibras basicamente se tornam reconhecidas por diferentes calibres, diferentes diâmetros. Existem fibras mais grossas, existem fibras mais finas, né? Existem fibras, obviamente, quando queremos atar uma mosca grande, tucunaré dourado, a gente vai buscar fibras mais rígidas, mais grossas. Quando a gente quer atar pequenas moscas, fibras mais macias, mais maleáveis, né? Então, assim, dando sequência a esse papo, uma das primeiras fibras que a gente tem que falar é o Kraftfur. O Kraftfur é uma fibra não muito longa, muito maleável, muito macia, que tem inúmeros usos. Desde atar pequenos streamers, até atar a parte da frente de moscas, como do cubandino, que é toda ela feita em Kraftfur. A cabeça recortada como se fosse uma cabeça de pelo, também recortada no Kraftfur. Então, Kraftfur é um belo material de atado. Depois dessa época, uma fibra que ficou muito conhecida foi o EP, o Henrique Puglisi. É uma fibra macia, é uma fibra que se presta para atar pequenas moscas, né? Paralelo a eles, a EP, que foi uma das pioneiras do mercado, surgiu a SF, que tem fibras fenomenais, como a Steve Ferrar, H2O no caso, a fábrica. A Steve Ferrar, que é a SF, é uma fibra de grosso calibre para moscas volumosas, né? Sculpting Fiber é uma fibra muito parecida com o EP, uma fibra macia para fazer pequenas moscas, uma fibra muito mais barata que o EP, de excelente qualidade. Eu recomendo muito as fibras da H2O. Né? Nessa época, a gente começou a trabalhar fora do Brasil com parceiros e comecei a estudar uma fibra. Por quê? Porque lá nos anos 90 a gente usava isso aqui. Isso aqui é IAC, é uma fibra natural. É um boi, é um descarado, é um boi que vive no Himalaia.
difícil, rara e cara, certo? Com base nisso, a gente acabou desenvolvendo uma fibra que hoje a gente tem ela no mercado comercialmente, a Scotfly desenvolveu ela como IAC Blend. Por que blend? Porque a gente já oferece ela mesclado 70% fibra, 30% brilho. Assim como a Steve Errard também tem mesclada, assim como outras fibras também tem que a gente vai falar logo a seguir. A nossa fibra, o IAC Blend, a gente buscou uma fibra que tivesse o mesmo diâmetro e a mesma ondulação do IAC. Por isso a gente acabou nomeando ela como IAC Blend. Né? É uma fibra mais rígida, com bastante brilho, que serve para atar moscas maiores. Né? Então vamos lá. Aqui a gente tem um streamer longo, na casa dos 18 centímetros, mesclados pena com IAC Blend, sintético. Temos uma mosca meio sintética, meio natural. Por que não? Né? A fibra sintética, ela te permite dar volume a uma mosca. Fibra rígida, para quê? Para uma mosca de correnteza de dourado. Ou o próprio cubandino, que é uma fibra que é feito com IAC Blend no corpo, na asa, Kraftfur na cabeça. Existe uma outra fibra sintética, que eu não posso deixar de falar, que é de um amigo argentino, que é o Roberto Gabardini, que é Feathers and Flies, a companhia, que está disponibilizando fibras fantásticas e que o Zur está trazendo para o mercado. Eu vou mostrar para vocês duas fibras. A Predator é uma fibra longa, já mesclado fibra e brilho. Ela tem o calibre um pouco mais fino que o IAC Blend. Então, se eu quero atar moscas muito grandes, ou Steve Errard ou IAC Blend. Moscas de 12 centímetros por aí para baixo, vamos usar a Predator. É uma fibra mais malhável, um pouco mais malhável que o IAC, em função do diâmetro. Abaixo dela tem o High-Tie. High-Tie é uma fibra excepcional, cores muito vibrantes, cores muito fortes. É uma fibra macia que serve para fazer caudas de moscas, guelras de moscas, cabeças. Ela se presta muito para fazer uma cabeça e esculpir ela com tesoura. É uma fibra fenomenal, uma fibra macia, muito brilhante. Então, o que é importante quando a gente fala em atado de moscas com sintético? É a gente estudar o que a gente quer atar, pensar o que a gente quer atar e ir para a gente poder buscar o material. Podemos mesclar fibras? Obviamente podemos mesclar fibras. Não tem razão pegar um tufo de uma fibra e misturar com a outra ao longo do corpo, não. Mas durante o atado, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui interessantes. Temos aqui um pequeno streamer feito com cauda em IAC Blend, frente, cabeça e guelras em High-Tie. Uma mosquinha atada em anzol 3/0, perfeita para qualquer pesca de tucunaré. Vamos diminuir um pouco a mosca, vamos para os sculpins. Aqui, um pequeno sculpin, médio, não pequeno. Temos Predator branco na cauda, no corpo. Temos High-Tie amarelo na base. E temos Sculpting Fiber da H2O no topo. 3 fibras na mesma mosca. Certo? É só a gente pensar o que a gente quer atar e a gente buscar o material correto para atar. Vamos diminuir. Pequenas mosquinhas de truta, tabarana ou o que quiser ser usado. Todo em Sculpting Fiber. Então, pessoal, o que é importante é que a gente busque a fibra para o atado que a gente quer atar. Né? A gente tem um lojista hoje como o Zur que está disponibilizando toda essa gama de fibras, milhões de cores, para a gente hoje no mercado, aqui, facinho, vai no site, compra, pronto. Né? Então, qual é a minha ideia? Usem fibras sintéticas, ela é muito útil.
ela é muito durável, ela rende o atado. Por quê? Porque com pouca quantidade a gente consegue dar volume, né? Mostrei para vocês uma série de fibras que podem ser usadas separadas ou mescladas com materiais naturais ou com próprias outras fibras sintéticas, certo? Sculpting Fiber, Yak Blend, Predator, High Tie, tem aí Craftur, fibra para todos os gostos, para a gente atar desde uma mosquinha pequena até uma mosca enorme, certo? Muito em breve a gente vai estar divulgando outras moscas com esses materiais, mesclados e não mesclados, e muito em breve a gente vai estar também disponibilizando uns vídeos aí sobre materiais atado com materiais naturais. O fly é muito grande, não vamos se limitar a atar sintético ou só natural. Vamos trabalhar com toda essa gama de materiais que tem à nossa disposição para que a gente possa atar cada vez melhor, com mais facilidade, para o nosso objetivo, que é desenvolver a nossa pesca com mosca da melhor forma. Ok? Espero ter ajudado vocês a desmistificar um pouco, a compreender um pouco desse mundo das fibras sintéticas. Ok? Em breve a gente se vê de novo em mais um vídeo da Scott Fly Fishing. Um abraço a todos.